Okay, so I'm recording the Got It One lesson. And today is August 1st, it's Tuesday, and we are supposed to work on, acho que é uma sessão chamada Skills, se eu não me engano, nós vamos trabalhar Skills. Teve uma página, pessoal, dê uma olhadinha, fazendo favor. Take a look at... No, I won't do that. That's to information as less than. A página... Depois a gente faz o skills. Dê uma olhadinha na página 77 do livro de vocês. 77. É, a 76 e a 77. A 76 tá feita. Tá feita, né? 77? Não. Nada, né? Ok, então a gente vai relembrar. We need to remember. Deixa eu colocar a câmera virada para mim. Ok. Do you want to leave? Ok. Agora vai usar o vídeo. Today is August 1st, 2023. Nas comparações que nós trabalhávamos antes das férias, o tópico era comparisons. Nós aprendemos comparações de superioridade, superiority, que não vai ser o que a gente vai rever hoje, porque a gente trabalhou bastante exaustivamente. No caso de superioridade, a gente se preocupava com adjetivos que eram considerados curtos, short adjectives, e com adjetivos que eram considerados longos, long adjectives. Com uma revisão, então eu não preciso entrar, né, entrar em detalhes aqui com vocês, porque vocês vão se lembrar. Qual era o que torna um adjetivo curto em inglês? Acho que o máximo, 2 sílabas. Curto. Adjetivos curtos. E adjetivos, Gustavo? Características. Palavras que usamos para descrever pessoas, coisas, lugares, alimentos, né? Textura. Então, tudo que é a característica de algo ou alguém é considerado um adjetivo. Se o adjetivo ele é short, ele tem no máximo até 2 sílabas. Let me give an example, like cute. Cute, não, cute é uma sílaba só. Parece que são 2 sílabas, mas é uma só. Porque o E não é pronunciado, então não é cute, é cute. Cute não é um bom exemplo. Ele é curto, mas eu queria um exemplo de 2 sílabas. Yellow. Yellow. Cor amarela. Yellow. Yellow. 2 sílabas. O adjetivo curto, ele, na comparação, se eu quero dizer que aqui está mais amarelado, esse tecido está mais amarelado, essa parede está mais amarelada do que aquela, é uma comparação. O adjetivo yellow, se eu acrescentar o ER, ele ainda continua tendo 2 sílabas. Yellower. 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 Para tornar isso aqui mais amarelo, mais intenso. Yellower. Yellower. Let me give an example here. Tem um recadinho ali naquele mural. Do lado esquerdo. Ali. É uma mensagem para mim. É quase um laranja ali, né? Mas se eu considerar aquela cor yellow, eu vou dizer que aquele pedacinho de papel, aquela mensagem, é yellower than those post-its. Do que aqueles, né? Post-its. It's yellower, é mais amarelo. Adjetivos longos, então se o adjetivo ele é considerado longo, de 2 sílabas para mais, porque o limite são as 2 sílabas, mas se eu tenho comfortable tem 3 sílabas. Dangerous são 2 sílabas. Dangerous é Perigoso.
Dangerous. Perigo é danger. Perigo é o substantivo. Danger, dangerous. Dangerous, dangerous. Se nós colocarmos o ER aqui, dangerous passa a ter 3 sílabas. Dangerouser. Então, não soa bem. É por causa da sonoridade. Então, adjetivos dessa forma vão aceitar ser acompanhados de more. More significa também mais. E não se esquecendo do than. Então, adjetivos curtos, eles ganham a terminação ER, adjetivos longos ganham more, e depois o than. Nós temos também, nós aprendemos, a inferiority, que é o que nós temos ali, nessa página. Para inferioridade, nós vamos comparar características em que essa característica ela é menos intensa, menos. For example, morar em Venceslau e morar em Campinas, por instance. Onde é menos caro? Onde é menos caro viver? Definitely, it is less expensive than. Não podemos esquecer que o than significa do quê? Então, vai ter than here, yellower than, more dangerous than, less expensive than. Onde é mais calmo, mais tranquilo de viver? Aqui ou em Campinas? Ok. O adjetivo para calmo, tranquilo, vocês sabiam que é também a palavra easy? Easy, além de fácil, é também tranquilo. Take it easy. Take it easy. Take it easy significa calme-se. Leve numa boa. Take it easy. Easy é também calmo, tranquilo. Então, Campinas é menos calma. Campinas is less easy than. O que atrapalhou, não, vocês dois não, mas teve um ou outro aluno na sala, que, ou da doutorado, não me lembro, que esqueceu de colocar verb to be. Quando a gente compara, a gente usa o is ou are. É menos cara do que, é menos tranquila do que. Vocês observaram aqui que o tamanho do adjetivo, ou seja, o número de sílabas do adjetivo, não importa quando a comparação é de inferioridade. Nada muda no adjetivo, é diferente quando é superioridade. Superioridade, inferioridade, ok? Então vamos trabalhar, let's work. Page 77, página 77, page 77. O last está na coluna da direita. Tá, então a gente vai fazer ao contrário. Vamos começar pelo exercício 3. Vamos fazer ele oralmente? Acho que dá para ele ser feito oralmente. Exercício 3, Hélio, read the instructions. Ótimo. Corrija os erros das sentenças abaixo. Gustavo, English is less difficult Japanese. Tem alguma coisa faltando nessa frase. Obrigada, Gustavo, pela resposta rápida, né? Ágil, né? Não sei. Tente adivinhar o que está faltando nessa palavra. O que quer dizer English is less difficult? Quer dizer? O que quer dizer isso? Em inglês é mais difícil de aprender. É o contrário. Menos difícil. Mas cadê o do quê? Cadê o do quê, o japonês? Yes. Então, escreve than ali em cima. Se couber no livro de vocês, coloquem lá. Ou, entre parênteses, tem que acrescentar ou tirar. Sempre alguma coisinha vai estar errada nessas frases.
Okie dokie. And now number 2. Hélio, this is for you. Your appearance is less important. Yeah. Só que ali o que acontece? A gente tem que fazer alguma coisa, além de acrescentar o than. Não, aqui é só less. Tem alguma palavra ali que ela não é necessária. Exato. A gente risca o of e coloca than. Pessoal, eu sei que em português nós usamos 2 palavrinhas para para dar o sentido da comparação, que é o do que. E em inglês, o do que está resumido numa única palavra. Then, uma única palavra significa do que. Ok. Agora é a vez do Gustavo, number 3. Expressivo que está no lugar do vento. Deixa eu ver. The jacket was, agora uma frase no passado, né? A jaqueta era menos. Você viu o que aconteceu ali? Como é que você corrigiu mesmo? Perdão, eu não ouvi. Tipo, colocar o dentro, depois o... Bravo! Você precisa ter gatinho. Você tem gatos em casa? Não. Não, é que gato faz a gente ficar menos sensível com sustos. Eu percebo que você se assusta com qualquer coisa. Que gato pula na gente, dá cada susto na gente. The jacket was less expensive than the dress. A jaqueta foi menos cara do que o vestido. And for, Alice. Exato. I'm less popular than my brother. Essa frase, ela pode ser usada na sua vida real, Hélio? Não. Não? Sei. Eu sou menos popular do que o meu irmão? É que eu lembrei naquele show de talentos, o seu irmão fazendo os stand-up lá. Ele é piadista, né? Ele adora contar piadas, né? Isso. Aí todo mundo. All right, tô brincando. Number 4, read the instructions, Gustavo. Given. Então, pessoal, aqui vocês vão criar frases pessoais. A opinião do Gustavo não vai ser a mesma que a minha, provavelmente não a mesma que a do Hélio. Vocês vão comparar. E é obrigatório o uso do menos do que, não pode usar more. Vocês vão comparar trens a ônibus, iPads a laptops, o cantor Enrique Iglesias com o Mark Anthony. Já adianto para vocês, já que vocês às vezes não são muito fãs de cultura popular, pop culture, pop music, o Henrique Iglesias, que depende de onde a gente estiver falando, nos países latino-americanos, eu acho que o Henrique Iglesias é mais famoso que o Mark Anthony. Mas aí também pode ser a opinião que vocês quiserem. Action movies, filmes de ação com filmes de terror. O adjetivo é empolgante. A 5, Daniel Radcliffe é o ator que faz o Harry Potter. Vocês vão comparar com o Robert Pattinson, que é o ator que fez a saga Crepúsculo. E aí também é uma questão de opinião, porque é talentoso, sei lá, cada um. Não importa. Agora, motorcycles e cars. Qual que é menos perigoso, né? Isso aqui até, estatisticamente, a gente já sabe a resposta. Expensive é caro. Caro, yes. Buses são ônibus. Buses. Eu aprendi, hoje, vai ser meu último dia que eu vou usar o Zoom, eu aprendi que eu posso pausar enquanto eu gravar. Eu acho que eu não anunciei a volta às aulas na semana passada no grupo? Não, né? Eu tava vindo hoje. Ainda não tá aqui. Não, é que a gente estava aqui dentro, a gente não tinha destrancado ainda a porta de vidro.
A gente almoçou aqui. Deixa eu ver o WhatsApp web. Vai ser chato mesmo anunciar a volta às aulas depois que começou, mas... Nossa. Eu achei que eu não iria esquecer. É que eu fiz isso semana passada. Eu não parei nas férias, a gente continuou dando aulas particulares. E por conta da Mila, a gente tinha que vir aqui todos os dias. Teve só um finalzinho de semana. Aí já tem aluna particular desmarcando coisa. Tá bom. Uhum. Troca, depois de uma. Não, essa aqui é mensagem de ontem. Mensagem de ontem, mensagem de hoje de manhã. Beleza. Desculpa, qual é a palavra? Exciting? É emocionante, empolgante. Vamos lá, Gustavo. Já acabou? Oh! Até retomei a gravação aqui da aula. Eu queria ter visto o filme da bomba atômica. Acho que é Oppenheimer. Tá em cartaz, foi lançado. Como é que chama quando estreou no mesmo dia que o filme da Barbie. O Oppenheimer é o sobrenome de um dos cientistas que se envolveram na invenção da bomba atômica. E aí o filme é focado no... é o projeto... Como é que é? Eles têm nome. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui. Oppenheimer. Eu não fui assistir porque não tem ele sem ser dublado. Eu não vou assistir filme de histórico com a voz de gente de atores brasileiros. A sinopse aqui, ó. O físico J. Roberto. Joseph Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas do Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica. E esse ator que faz o Oppenheimer é muito expressivo. Ele é um excelente ator. Eu não acreditei, gente. Isso aqui não é filme para criança, não é uma Barbie. Por que não vai ter a versão com... E eu quero legendado, eu gosto de ver filme legendado. Ok, a primeira frase, Hélio. Compare, por favor, trains to buses. Tira o V antes de buses. Desculpa, tá. Buses are less expensive than trains. Eu chego a concordar com você. Primeiro que viajar de trem no Brasil é uma raridade. Eu não sei quanto custa. Talvez isso não seja verdade no Brasil. Mas nos Estados Unidos é. Viajar de ônibus é menos caro do que viajar de trem. As viagens de trens nos Estados Unidos são viagens chiques, com serviço de bordo. Aqui você vê em filme. Tem até a viagem muito extensa, muito longa, tem aquelas cabines para você dormir com cortininha, aquelas camas. É bem legal. Gustavo, compare iPads to laptops, please. Será? iPads que iPad é da marca da Apple, né? iPad, para ser iPad, ele tem que ser da Apple. Eles são caríssimos, os iPads são caros. E um laptop, eu posso comprar um laptop, por exemplo, esse daqui é a marca Itautec. Baratíssimo, eu comprei nas lojas americanas. Sim, iPads são menos que laptops. Você falou que iPads são menos caros do que laptops. Mas eu só tô levantando uma...
Eu só tô levantando uma discussão porque... Useful não era útil. Ah, é useful, não é preço, né? Você escreveu useful? Ele falou, então eu tô ficando doidinha. iPads are less useful than laptops. Eu concordo. Eu concordo, porque é difícil digitar texto no iPad. Number 3, Hélio. Henry Iglesias is less famous than Mark Anthony. Yeah, dependendo, né, da região, do Brasil, do mundo, yes. Number 4, Gustavo. Não concordo, mas tudo bem, vai. Tá bom, beleza, é opinião, né? Horror movies are less exciting. Então, tipo, eu falei assim, filmes de terror é menos... São menos empolgantes do que de ação. Eu vou filme de ação. Eu também. Não. Opiniões. Opa, Opa. bateu um soluço aqui. Solta burro. Gente, eu te vi, como não saí de Venceslau, né, durante as férias, eu maratonei umas 2 ou 3 séries de horror, assisti uns 4, 5 filmes de terror. Nossa Senhora, eu só vi filme de terror. Inclusive, estou revendo um com o aluno Hugo do Teacher Beto e o Teacher Beto. Recomendo, eu não sei, vocês têm medo de filme de terror? Bom, então, Gustavo, recomendo a você o filme eu see you, I see you. Aquela frase, eu te vejo. Os 7 dias. Não é os 7 dias, não. Aí você está falando. Não. É o chamado, né? O que fala 7 days é o chamado. Eu não sei se alguém vai falar um caderno do bom, tipo, ele assistiu esse 7 dias aí. Você está fazendo isso com a blusa porque você está sentindo frio na sala? Isso assistiu bem na sala. Tá bom, vai. Tipo, ele tava assistindo lá, aí todo mundo carregando, meu irmão carregando, né? Ele ficou lá, foi dormir lá no quarto, né? Aí meu quarto foi, acho que ele meio tem dia que saiu de casa, né? Ligou assim, ó. Meu irmão foi atender. Não acredito que ele fez a brincadeira do 7 days. Ai, porra! Teve uma sessão de cinema que a gente fez aqui, que o Teacher Beto veio por trás, vocês sabem, né, que dá acesso aqui a esse corredor aqui atrás, né? E a janela estava aberta. O Teacher Beto levantou assim, sem ninguém ouvir, eu estava todo concentrado, a gente estava vendo o filme O Corvo. Aí ele... Meu Deus! Nossa Senhora! Na época, o Ruiz ainda estudava aqui. Nossa, o Ruiz, o pessoal quase chorou. Tanto medo, eles eram menorzinhos, né? Alright, agora nós vamos comparar o Daniel Radcliffe com o Robert Pattinson. Robert Pattinson is less talented than Daniel Radcliffe. Uhum. Essa eu concordo com você, eu acho o Daniel mais talentoso. M6 Motorcycles, 2 Cars, Gustavo. Calma que a aula já está acabando, calma. Escolha na hora. Cars are, né? Less dangerous than motorcycles. Concordo. Nós vamos agora falar sobre comparativo de igualdade. Que são os exercícios que nós pulamos, né? Então, a gente está fazendo de trás para frente, então agora, comparações de igualdade. Moleza. Mais fácil do as isso mesmo. Eu não me recordo se no ano passado, o inverno do ano passado, de 2022, a gente teve dias tão quentes quanto esse que nós estamos tendo. Eu acho que sim, né? Uhum. Você acredita nisso? O inverno vai acabar em setembro. Só se ele tá frio. Faz um mentira, né? Mas já está na hora do recreio, já está mais de 30 graus. Então, eu vou colocar assim, winter in 2022 was as
warm as winter Tem que ficar in verbo. 2023. Isso, na verdade, isso aqui é adjetivo. Então, o as, ele tem que ser repetido, não entra than, aqui esqueçam do que, porque nós estamos falando, até mesmo em português, nós não falaremos do que. Porque, ó, o inverno, ó, veja que eu nem coloquei the winter, tá? The winter 20, podia, né? Poderia melhor. The winter, que agora eu tô definindo que inverno específico, não é o inverno de todas as épocas do mundo, da nossa história. O inverno de 2022 foi tão quente quanto o inverno deste ano, de 2023. Igualdade as. This is equality. É possível construir negativas. É possível construir negativas. Let me see. Mas aí ele serve para igualdade, né? Você está falando disso ou desses dois? Esses dois aí. Porque isso aqui é o passado de is, né? O was é o passado de is. Tanto quanto. Em português seria tanto quanto. Entendeu? Tanto quanto. Let me think here. Eu quero construir uma igualdade, só que negativa. Ok. Vocês foram já no restaurante novo que inaugurou em Prudente, o Outback Steakhouse? Não. É uma rede, né? O Outback Steakhouse tem, né? Eu não sei quantas lojas no Brasil, mas são, acho que quase 200 lojas no Brasil, se eu não me engano. A maioria fica no estado de São Paulo, mas tem em Londrina, tem no mundo todo. É uma rede americana de comida australiana. Então é uma coisa meio confusa, né? Então não é um restaurante originalmente australiano. E eu gostaria da opinião de alguém. Por quê? Porque eu fui ao Pizza Hut, que também abriu esse ano, ou ano passado, se não me engano, em Prudente. Nossa, cara, então. É uma delícia. Só que Pizza Hut, vou comparar com o original americano. Pizza Hut in Presidente Prudente isn't as good as Pizza Hut in the USA. Não é uma comparação justa, né? Porque o Pizza Hut é americano, então lá provavelmente vai ter realmente, sei lá, uma qualidade melhor. Só que uma coisa eu falo para vocês, o Burger King e o McDonald's de Prudente, os dois são muito melhores do que os americanos. Eu digo mais o McDonald's, muito melhores do que o americano. Qual é a diferença dessa frase em relação à de cima? Que embaixo eles não são iguais. Exactly. Aqui eu estou dizendo que essa pizzaria, né? Melhor do que a de. Não é. Ela não é, é bem negativa, ela não é tão boa quanto o Pizza Hut dos Estados Unidos, tá? Não é negativa, não. E vocês se lembram que os adjetivos irregulares, irregular, quando é comparação, o good se torna better, na comparação de superioridade. O bad se torna worse e o far se torna farther, or further. Vai dar o quê? Bad. Bad é ruim, é o oposto de bom. Good é tudo de bom, bad é tudo de ruim. Father não é pai? Não, pai é father. Tem um R a menos. Isso é pai. Um R a menos. Quase confundo. Por que eu estou falando dos irregulares? Porque os irregulares permanecem do jeito que nós conhecemos. Aqui tem que ser good, bad, far. Tá? O adjetivo aqui não pode mudar. Ele nem ganhará ER ao final.
Não pode ganhar em L. O adjetivo tem que estar ah, intacto, do jeito que nós o conhecemos. Vocês entendem meu ponto? Que a gente modifica o adjetivo quando há superioridade. Hot, hotter. Warm, warmer. Cheap, cheaper. E aí eu não posso usar o cheaper, tem que usar cheap. É tão barato quanto. Tão barato quanto. As cheap as expensive as. Vamos trabalhar o exercício de número 1. Leia o enunciado pra gente, Hélio. Pessoal, as expressões já estão prontas para vocês colocarem nas lacunas, nos blanks. É só encaixar lá. Você que pode fazer em grupo. Vamos fazendo assim. O Gustavo faz a 1 e o Hélio lê a 2. Você lê a 3, tá? Vamos lá, pode fazer a primeira. Você não pediu em duplo? É uma dupla, só que individualizada, tá? Não tem não. Na verdade, façam todas, vocês têm que fazer todas. Vamos lá. Momento, pausa. Ok, correcting exercise number 1. Gustavo, read number 1. Pode já ler só a frase de baixo, tá? Manaus is a older city. As old as, a pronúncia, as old as. É porque se você parar para pensar, as termina em S. A outra palavra começa com vogal. Então, a gente vai pronunciar aqueles S com som de D. Então, fica as old as, as old as. Number 2. Isn't as good. Can you read the whole sentence, please? The movie isn't as good as the. Ótimo. Gustavo, você acertou essa? Qual que ele falou? Ele falou, the movie isn't as good as the book. O filme não é tão bom quanto o livro. Gustavo, your turn. 3. The motorcycle is Então, nesse caso, olha, Hélio, para justificar o uso do the antes de motorcycle, porque está sendo comparado um carro que custa $4.000, então é um carro específico, com uma moto específica que custa também $4.000. Por isso tem the car, the motorcycle, for Hélio. The Atlantic Ocean isn't as deep as the Pacific Ocean. Perfect. Isn't as deep as the Pacific Ocean. Good. 5, mister? So there is a war. Today isn't as warm as yesterday. Praticamente quase igual essa minha frase, só que eu não comparei o dia, mas comparei com o inverno. Na número 2, exercício 2, Gustavo, read the instructions. Where Rewrite. war is when war with the adjective. Okay. Adjectives. Inferno. Muito bom para nós. Pessoal, a número 1, vamos fazer, agora sim, a gente tem que fazer em dupla, vamos fazer juntos, vamos fazer em trio, né, porque eu também estou participando. Fantasy movies são filmes de fantasia, filmes como Star Wars é ficção científica, mas filmes do tipo Harry Potter, tá? Senhor dos Anéis, filmes fantasiosos. Fantasy movies are worse than love stories. É uma opinião, não importa se a gente concorda ou não. Filmes de fantasia são piores do que histórias de amor. Nós temos que reescrever essa frase, tirar o worse e colocar good. E tem que ter as. Então, não vai poder ser better, tem que ser good. Então, essa frase, ela terá que ser negativa. Porque nós vamos ter que manter a ideia principal. Se filmes de fantasia são piores do que histórias de amor, então quer dizer que filmes de fantasia não são tão bons quanto histórias de amor.
Como é que ficou, Gustavo, a tua frase? Da primeira? Yes. Under the art, was done well, start. Eu não ouvi o as. I never. Tem que colocar as good as. Aí fica certo. Ok, para o Hélio. Hélio, você vai, a gente vai reescrever essa frase que compara arte com ciência. Art is more interesting than science. Arte é mais interessante do que ciência. Entre parênteses, o adjetivo é chato, entediante. Então, pela lógica, arte não é. Art isn't as boring as science. Muito bom. Art isn't as boring as science. Deve ser comparando disciplina escolar, porque em termos de assunto, a arte é uma coisa e ciência é outra, né? Uma comparação estranha. Deve ser as disciplinas. Gustavo, você vai comparar o Lago Maracaibo, que, se eu não me engano, ele fica aqui na América do Sul. E o Lago Superior, Lake Superior, ele fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Sabe essa região dos Grandes Lagos? Essa região aqui, sabe? Ó, Lake Superior. E esse é o primeiro. Não, os maiores lagos do mundo. Nem parece. Eles são tão grandes, tão imensos, que parece que você está no oceano, não parece que você está no lago. E o Maracaibo, ele é pequenininho. Então, vamos ver o que fala aqui. Lago Maracaibo é menor do que o Lago Superior, do que o Lake Superior. O adjetivo agora é big. Vocês viram que os adjetivos são opostos, né? O L está fazendo. É o Maracaibo. Yes. Lake Maracaibo isn't as big as Lake Superior. Very good. Isn't as big as Lake Superior. Gustavo, você vai reescrever a frase sobre o ônibus e o trem. O ônibus é mais vagaroso do que o trem. Deve ser o trem-bala. Mais lento. Slower. E entra o fast. A gente está sempre colocando o adjetivo que está dentro do parênteses no lugar. Elas já viram o documento. Vai lá. Right? And a Angelina Jolie, ela é mais jovem do que o Brad Pitt. Eles já foram casados, inclusive. Angelina Jolie is younger than Brad Pitt. Como é que ficou, Ian? Angelina Jolie isn't as old as Brad Pitt. Yes. Tem uns 12 anos de diferença. That's it for today. And I will post this lesson by the end of the day. Bye-bye, guys.